Oi, bom dia, galerinha do sexto. Tudo beleza? Tudo firmeza? Então, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre um conteúdo novo. Nós vamos falar com vocês sobre os critérios de divisibilidade. Por que inventaram-se esses critérios de divisibilidade? Antes, para eu poder descobrir se um número era divisível pelo outro, eu tinha que efetuar uma operação de divisão. Se essa divisão, ao terminar, der resto zero, eu posso dizer que esse número é divisível por outro número, por esse número no caso, né? O dividendo, divisor, quociente, resto, sobrou o resto zero. O resultado do quociente me permite dizer que o dividendo é divisível por aquele divisor. Só que se eu tiver que fazer isso com todos os números que eu conheço, vai me dar muito trabalho. Então, para isso, existem alguns critérios que é importante a gente saber. Daqui a algumas aulas nós vamos falar sobre fatoração. E dentro da fatoração eu vou precisar muito desses critérios. Eu vou falar dos números dentro do conjunto dos naturais, porque é esse conjunto que nós estamos estudando. Primeiro deles, eu digo que o número é divisível por 2 quando ele for par e terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, qualquer número que for par e que terminar com um desses números aqui, eu posso dizer que ele é divisível por 2. Exemplo, 50 termina com 0, é divisível por 2. 244 termina com 4. Logo, o 4 é divisível por 2, né? Terminou com 4, é divisível por 2. 56 e o 108. Um termina com 6, o outro com 8. Então, eu posso dizer que esses números são, sim, divisíveis por 2. Próximo número. Critério de divisibilidade por 3. Eu vou dizer que um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos do número for divisível por 3. Então, se eu pegar o número, somar cada um dos seus algarismos e o resultado dessa soma der um número que for divisível por 3, eu posso afirmar que ele é sim divisível por 3. Então, por exemplo, 312. Se eu somar 3 mais 1 mais 2, vai dar 6. E 6 é divisível por 3. Então, posso afirmar que o 312 é divisível por 3. 2517. Somando 2 mais 5 mais 1 mais 7, vai dar 15. E 15 também é divisível por 3. Então, posso afirmar que esse número 2517 é divisível por 3, sem ter que fazer aquela operação, a divisão completa para, no final, verificar que não dá resto zero. Então, se eu usar esse critério, eu posso afirmar que esses números aqui do exemplo são divisíveis por 3. Viu tanto que os critérios facilitam a nossa vida, né, na hora de fazer essas contas, principalmente na fatoração, que é um conteúdo que nós vamos estudar amplamente. Vamos ver o próximo critério. Quando ele for divisível por 4. O que me diz esse critério? Quando terminar com 00, então qualquer número terminar com 00, eu posso afirmar que é divisível por 4. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, terminou com 00, ou eu olho os dois últimos números da direita. Se for um número divisível por 4, ele será. Por exemplo, 1500 termina com 00, é divisível por 4. 724, os dois últimos números da direita, 24. 24 é divisível por 4. 2200, terminou com 00, então é divisível por 4. Vamos ver o próximo. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele terminar com 0 ou com 5. Então, qualquer número terminado com 0 ou terminado com 5, ele será divisível por 5. Veja os exemplos. 10 termina com 0, então é divisível por 5. 15 termina com 5, então é divisível por 5. Qual vai ser o critério de divisibilidade por 6? Por 6, quando for par e a soma de seus algarismos for divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então, repetindo, ele vai ser divisível por 6, primeiro, se ele for par. E segundo, se somente se a soma dos seus algarismos for divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Se não for divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, ele não é divisível por 6. Vamos ver aqui alguns exemplos. 78. Se eu pegar 7 mais 8, vai dar 15.
15 é divisível por 3? Divisível por 3. 78 é um número par? Sim, é um número par. 3.054. 3 mais 0 mais 5 mais 4 dá 12. 12 é um número par, não é? E é divisível por 3 e por 2. Então, ele é também divisível por 6. No próximo número aqui, eu já vou passar direto para o número 8. E você vai me perguntar assim, qual é o critério de divisibilidade por 7? Lembra que eu estou falando com vocês do conjunto dos naturais, de 0 até 9, e vou falar do 10 e de mais outros dois números. Por que o 7 não entra nesse critério? Primeiro, porque o 7 é um número par. Um número primo. Os números primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por isso que ele não tem um critério, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 1 é divisor de todos os números. Então ele não tem assim um critério mais rígido como os outros números. Aí você vai me perguntar assim, ó, mas o 2 também é primo. Só que o 2 é o único primo que é par. Ele é divisível por 2 e por 1. Então se ele tem mais de um divisor, ele entra nesse critério e o 7 não, tá? Vamos ver o do 8. O número vai ser divisível por 8 quando ele terminar com 0, 0, 0 ou quando os três últimos algarismos for divisível por 8. Então vamos ver aqui os exemplos. 2.000 termina com 3 zeros. Então posso afirmar que ele é divisível por 8. 1.632. Os três últimos algarismos é 632. E se você fizer a divisão aí, você vai ver por 8, você vai ver que dá uma conta exata, não sobra resto. Então esse número 1.632 também é divisível por 8. Qual o critério de divisibilidade por 9? Quando a soma dos algarismos que formam esse número for divisível por 9. Então sempre que eu pegar um número, somei os algarismos e o resultado for divisível por 9, eu digo que ele é divisível por esse algarismo 9. Vamos ver aqui alguns exemplos. 81. 8 mais 1 é 9. 9 é divisível por 9. Sobra resto 0 e dá 1. 2.367. Somando 2 mais 3 mais 6 mais 7 vai dar 18. E 18 é divisível por 9. Então, o do 9 é fácil da gente entender, né? Basta eu somar os algarismos e encontrar e verificar se a soma desse algarismo é divisível por 9. Vamos ver aqui o critério de divisibilidade por 10. O critério de divisibilidade por 10 diz o seguinte: quando o número terminar em 0. Bastou terminar em 0 que ele é divisível por 10. Então, exemplo, 100. Se eu dividir por 10, resta 0. 2010 termina com 0. Então, vai ser divisível por 10 e o resto é 0. Quando que o número será divisível por 100? Quando terminar em 00. Toda vez que esse número terminar com 00, eu posso afirmar que ele é divisível por 100. Olha o exemplo. 200 terminou com 00, é divisível por 100. 1.500 terminou com 00, então é divisível por 100. Quando a divisão é por 1000, o critério de divisibilidade por 1000, quando terminar em 000, ou seja, terminou com 3 zeros, eu afirmo que ele é divisível por 1000. Exemplo, 3.000 termina com 3 zeros, então é divisível por 1000. 235.000 terminou com 3 zeros, é divisível por 1000. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vocês vão fazer o seguinte. Lá no livro de vocês, na página 71, nós temos a parada obrigatória. São exercícios do 4 ao 6, que é sobre esses critérios de divisibilidade. Então, vocês vão resolver esses exercícios e, se tiver alguma dúvida, lembrem de postar as dúvidas de vocês lá no mural da nossa sala virtual. E na nossa próxima aula, eu vou fazer a correção dos exercícios que ficou pendente da aula passada, que são os exercícios da página 68. Aí, na próxima aula, eu faço essa correção e a da aula de hoje. Tudo bem? Lembrem-se de, se tiver dúvida, postar lá no mural para que eu possa esclarecer essas dúvidas de vocês. Então, bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula.